Amém. Irmãos, nós vamos abrir Apocalipse capítulo 7. Vamos ler apenas 5 versículos, ok? Nós vamos ler todos juntos porque eu sozinho não consigo. A vista nessa hora está cansada. Então eu preciso aqui do data show, preciso do data book, preciso da presença do Deus, aleluia. Amém? Irmãos, o texto nos diz assim: e ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Podem ler? Vamos. E vi 7, Versículo 5 agora. ao 5. Vamos lá, amados. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000 assinalados. Da tribo de Azer, 12.000 selados. Da tribo de Naphtali, 12.000 selados. Da tribo de Manassés, 12.000 selados. Da tribo de Simeão, 12.000 assinalados. Da tribo de Levi, 12.000 assinalados. Da tribo de Issacar, 12.000 assinalados. Da tribo de Zebulon, 12.000 assinalados. Da tribo de José, 12.000 assinalados. Da tribo de Benjamim, 12.000 assinalados. Os irmãos podem se assentar. Não podem responder os patriotas, porque já sabem. Mas eu queria perguntar aos irmãos na igreja nessa noite. Nós vimos aqui 12.000 selados de cada uma das 12 tribos de todos os filhos de Israel. Foi isso que nós lemos no versículo 4? Eu pergunto, alguém deu falta de alguma tribo aí? Os patriotas não podem responder, amém? Por favor, alguém deu falta? Ele deu falta de alguma tribo aí? Qual foi que você deu falta? É que na verdade, Não é? O pastor conseguiu identificar a falta de alguma tribo aí? Conseguiram alguém, os irmãos? Tem 2 tribos que estão faltando aí nesse texto, irmãos. José Evangelho. Irmãos, não estão aí assinalados 12.000, nem da tribo de Dan e nem da tribo de Efraim. Nós temos 12.000 de cada uma das tribos de todos. Olha que interessante. Eu ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, salvo engano, Dan e Efraim estão com algum problema de certidão negativa aí, pastor. Não estão constando mais como filhos. E esse é o objeto do nosso estudo nessa noite. Melhor, parte do nosso estudo nessa noite. Nós vamos observar as causas dessa ausência. Há um motivo pelo qual não estão sendo identificados como tribos e nem filhos de Israel. Interessante, né? Porque aqui está de todas as tribos, mas não estão aqui Dan e nem Efraim. Aqueles que estão anotando, que estão numa noite de estudo, devem anotar para conferir, ok? Estão ausentes. Irmãos, primeiramente nós precisamos identificar quem eram os filhos de Israel, porque nós sabemos que em Gênesis capítulo 32, versículo 28, e Gênesis capítulo 35, versículo 10, irmão, me ajude, por favor, especialmente o 35, 10. No Val de Jaboque, quando Jacó passa por lá, tem o seu nome mudado. Gênesis 32, 28, mas também
ratificado em Gênesis capítulo 35, versículo 10, que pela graça de Deus eu não consigo enxergar aqui. E disse-lhe Deus: teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome, e chamou-lhe Israel. O nome de Jacó é mudado, mas até que fosse mudado, ele teve 12 filhos. E nós vamos identificar esses filhos. Irmãos, quantos filhos tinha Jacó? Alguém lembra? 12 com 4 mulheres. 12 filhos e uma filha. Eu tenho 12 filhos e uma Quem filha. falou? Eu queria ter um professor assim. É isso mesmo. Tinha 12 filhos e uma filha. Irmãos, nós vamos ler agora Gênesis capítulo 29, versículos 32 a 35. E depois não vamos ler, mas eu quero que os irmãos anotem por causa do tempo. Nosso tempo é escasso e o pastor Timóteo já não me aguenta mais para fazer. Então eu não posso passar muito do horário, ok? Mas nós vamos identificar em Gênesis capítulo 32, versículos 29, capítulo 29, versículos 32 a 35, 4 dos filhos de Israel, de Jacó. Depois do capítulo 30, versículo 1 a 24, nós vamos identificar mais 8 filhos. E depois que passa pelo rol de Jacó, ainda tem mais um. Pela ordem, irmãos, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon. Depois, José e Benjamim. 12 filhos varões. E tinha uma filha que era Diná. Então nós temos, irmãos, 13 filhos. 13 filhos. Vou explicar para os irmãos como é que nasceram esses 13 filhos. No próprio texto de Gênesis capítulo 29, antes que nós leiamos os versículos 32 a 35, nós vamos observar que Jacó se afeiçoa por Raquel. E por gostar de Raquel, ele pactua com seu futuro sogro Labão trabalhar 7 anos pelo amor de Raquel. Trabalha 7 anos pelo amor de Raquel e no dia do casamento ele recebe a noiva, um véu, é isso? E o que acontece? Contraídas as núpcias, na manhã seguinte, quando tira o véu, descobre que na verdade não era Raquel, era Lia ou Leia, não é isso? Então, Lia ou Leia é dada no lugar de Raquel, porque era costume daquele clã. Quando Jacó foi reclamar com seu sogro, então ele foi lá reclamar com toda a veemência, né? Ele falou assim: não, eu quero a minha mulher. Não, o costume aqui é dar primeiro mais velho. Os jovens aqui pensam muito bem quando for casar, conheça bem a família, para não incorrer no mesmo erro. Irmãos, aqui tem alguém que fez faculdade de direito? Alguém aqui? Alguém aqui fez faculdade de direito? Mas alguém aqui milita em direito ou tem noção de direito? Doutora, eu ouvi falar em direito consuetudinário, não é isso? O chamado direito dos costumes, não é isso? As fontes do direito, não é isso? São as leis, a doutrina, os princípios e os costumes, não é isso? Assim se estabelece o direito, através desses 4 itens. Se alguém tem um costume de fazer uma coisa rotineiramente, isso acaba se tornando lei, não é isso, doutor? Uma norma, né? Isso virando norma, esse costume se torna um projeto de lei, uma súmula vinculante, não é isso? Até que se traduz em lei. Esse é o nosso sistema jurídico, né, doutor? Então, eu não milito em direito, mas dediquei alguns anos fazendo faculdade de direito.
e até com certo arrependimento pelos nossos dias, porque o direito se foi, né? Lamentavelmente, quem fez direito está com vontade de rasgar o diploma, não é isso, doutor? Infelizmente, a gente estudou coisas que nós estamos vendo que não são praticadas. Então, observe, irmãos, que havia um costume de entregar primeiro a mais velha naquele plano. E aí o que acontece? Eles vão fazer o seguinte: particular agora, reconvencionar, não é isso? Inovação, não, reconvenção. Agora eles vão fazer mais 7 anos de trabalho para que Jacó possa se casar com Raquel. Ele trabalha mais 7 anos. E aí o que acontece, irmãos? Ele começa a gerar, as suas esposas começam a gerar. Eram 4 as mulheres que geraram esses filhos. Os primeiros 4 filhos, que nós vamos ver agora, em Gênesis capítulo 29, versículo 32 a 35, nós vamos ver pela ordem Rúben, Simeão, Levi e Judá. Todos filhos de Leia, aquela que se sentia desprezada. Por quê? Porque Jacó trabalhou 14 anos pelo amor de Raquel. Então nós vamos observar nessa leitura que alguém se sentia desprezada, e mesmo gerando os filhos que a sua irmã, tão amada por seu marido, não conseguia gerar. Vamos ler? Me ajuda aí, me expresse os olhos aí, irmãos, que não está fácil não, viu? Vamos ler todos juntos? E concebeu Lia, e deu à luz um filho, e chamou-o Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez unirá meu marido a mim, porque 3 filhos lhe tenho dado, por isso chamou Levi. E concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor, por isso chamou Judá, e cessou de dar à luz. Irmãos, 4 filhos, primeiros 4 filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi e Judá, filhos de Jacó com Lia, ou Leia, é isso? E depois, irmãos, em Gênesis capítulo 30, versículos 1 a 24, é que nós vamos observar que acontece um fenômeno. Raquel, vendo que não gerava, o que ela faz? Ela pega a sua serva Bila, e dá por concubina a Jacó, e dessa relação nasce então mais 2 filhos de Jacó, Dan e Naphtali. Depois, irmãos, vendo ali a estratégia de Raquel, afinal de contas ela havia parado de gerar, né? Ela então pega a sua serva Zilpa e dá por concubina a Jacó, e nasce então mais 2 filhos, Gade e Azer. Então, nós vemos que agora Jacó já tem filhos com 3 das mulheres, né, que ele tinha, e mais tarde vai ter também com a 4ª. Então, irmãos, vendo Rúben, o mais velho, a aflição de sua mãe, né, ele foi lá no campo, tomou das mandrágoras. O campo é um estimulante, né, um fertilizante, se é que eu posso dizer assim, né, não sei se tem um nome melhor, e a sua mãe Lia volta a ficar fértil. Então nasce o 5º filho de Lia, com Jacó, o 9º filho de Jacó, chamado Issacar. Depois ela tem mais um filho, que é Zebulon. E depois, finalmente, nasce o 11º, a 11ª gestação, né? Através de Jacó, quem era? Diná. Então, irmãos, 11 filhos, 7 filhos com Lia, 2 com Bila, 2 com Zilpa. E aí depois, irmãos, o Senhor tira a vergonha de Raquel, e finalmente nasce o seu primeiro filho com Jacó, 10
Jacó, dentre os quais 11 homens, uma mulher, que se chama José. Depois, irmãos, finalmente já lemos aqui no Val de Jaboque, quando Jacó passa por lá e tem seu nome mudado, Gênesis capítulo 32, versículo 28, Gênesis capítulo 35, versículo 10, e aí após isso, finalmente, Jacó tem o seu 13º filho. E quem era? Qual era o nome dele? Só não vai desfalar. Não era Benjamim. O nome dele era Benoni. Porque Gênesis capítulo 35, versículo 18, meu querido. Porque ela morreu. E Benoni no hebraico quer dizer nascido de minhas dores. Ela morreu. Mas o seu pai chamou Benjamim. Temos uma revelação profunda nesse versículo, mas não temos tempo para mencionar isso hoje, ok, irmãos? Então, e aconteceu que saindo-lhe a alma, quem morreu, chamou-lhe Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Então, irmãos, vamos repetir comigo: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, Diná, José, Benjamim. 13 filhos de Jacó com suas 4 esposas. Quais eram? Lia, pela ordem também, Lia, Bila, Silva e Raquel. 4 mulheres, 13 filhos. Aí eu falo para os irmãos, um dos filhos que está ausente em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8, nós lemos aí, foi o 5º filho, né? No caso, o primeiro filho de Bila com Jacó, que era Dan. Está ausente lá no rol dos servos de Deus e de todas as tribos das filhos de Israel. Está ausente. Mas alguém ouviu falar até agora em Efraim? Mas Efraim é uma tribo? Efraim é uma tribo, já disse, é? Já ouviu falar na tribo de Efraim? Vamos ver isso, irmão. Josué capítulo 14, versículo 4. Vamos ver se é a tribo mesmo. Josué capítulo 14, versículo 4. Quem achar, leia, viu? Josué 14, fala, eu achei primeiro com vocês, porque os filhos de José eram 2 tribos, Manassés e Efraim, e aos levitas não se deu herança na terra, senão cidades em que habitassem e os seus arrabaldes para seu gado e para seus bens. Então, irmãos, olha aí, Manassés e Efraim eram tribos, mas pastor Joel, eu acho que o companheiro vai poder me entregar com o pastor Timóteo, estou pensando coisa errada, né? Porque eram só 12 as tribos, nós já somos 13 filhos e agora 2 tribos por fora. Irmãos, na verdade, existem 3 formações das 12 tribos de Israel ao longo da história. Nós vamos entender isso nesse estudo. 2 delas deram lugar a 2 outras. E nós vamos ver por que Manassés e Efraim, ou melhor falando, Efraim e Manassés, tomaram o lugar de outros 2 para vamos identificar nesse estudo. Então, os primeiros que nós lemos até agora, nós vamos observar que eles dão lugar a Efraim e Manassés pela ordem. José, que ficou no Egito até morrer com 110 anos. Já vamos ver Gênesis capítulo 50, versículos 22 a 26. E nós vimos aí em José capítulo 14, versículo 4, que aos levitas não se deu herança. Então essas 2 tribos momentaneamente dão espaço para que entrem em seu lugar 2 outros varões, porque a mulher não era contada naquele dia. Então nós vemos que Efraim e Manassés entram no lugar de José e Levi. Mas nós vimos em Apocalipse capítulo 7, versículos 4 a 8, que José, tanto José quanto Levi estão lá em Apocalipse 7, 4. Estão ausentes agora numa última formação, Dan e Efraim. Ok, irmãos? Estamos falando isso porque é um preâmbulo ali, também. Irmãos, nós vamos observar que José era o filho mais amado dentre todos os seus irmãos. Como foi, irmão? Gênesis capítulo 37, versículo
um sol, estavam à volta dele as estrelas, né? As 12 estrelas, né? E uma lua, que falava do próprio José, perdão, falava do próprio Jacó. Então, irmãos, nós vamos observar que isso causou inveja. Mas está lá, Gênesis 37, 3 diz que Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice e fez de uma túnica de várias cores. Irmãos, isso causou muito descontentamento. O que acontece? Seus irmãos intentaram matar a José. Eu quero destacar para os irmãos que a figura de José, os teólogos, os estudiosos já catalogaram cerca de 200 semelhanças com Jesus. Uma delas é essa. Curiosamente, Rubem, né, safou, né, ele tentou matar a José. Mas aí, Judá optou em vender para os ismaelitas por 20 moedas de prata. Irmãos, quando a gente fala de Jesus, quem foi que traiu Jesus? Judas, olha só, Judas e lá atrás Judá. Não é isso? Uma das semelhanças. E outra coisa, quantas moedas de prata foi vendido Jesus? 30, e aqui 20. Semelhanças profundas da pessoa de Jesus com José. Então nós vamos observar, irmãos, que este homem agora, ele é vendido aos ismaelitas que, por sua vez, vendem ele à casa de Potifar. E quando chega na casa de Potifar, José, extremamente fiel ao seu senhor, Potifar, e a sua esposa, né, pastor? Começou a se engraçar, não é isso? O José, porque achou o José bonito. E aí o que acontece? José vai parar onde? Estou avançando, irmãos, porque não temos tempo de ler os versículos também, de Gênesis capítulo 37, mas nós vamos observar que ele vai parar no cárcere. E estando lá no cárcere, são enviados também para o cárcere outros 2 homens. Quem se lembra aqui? Quem foi para ele? O copeiro morto. Como é que é? O copeiro morto. O copeiro e o padeiro morto, é isso? Então, irmãos, lá na cadeia tem ambos têm sonhos. E os sonhos são discernidos por José. E um deles iria voltar a ocupar a função de copeiro morto, e o outro, o padeiro morto, morreria. Só que quando aquele que voltaria às suas funções estivesse novamente ao lado de Faraó, e os irmãos sabem o que é um copeiro morto? Alguém sabe? Na verdade, ele é buscador do governo. Que é evangelista Elias mesmo? É aquele que provava toda a bebida, né? Porque se estivesse envenenada, morria o copeiro. Entrou na peça íntima de Faraó, que agora está voltando às suas funções, tão íntima assim, que José, quando está lá no cárcere, discerne o sonho, fala que ele vai voltar às funções, mas ele fala assim: lembra-te de mim quando estiver lá. E se lembrou mesmo, sabe por quê? Porque agora quem tem um sonho é Faraó. E Faraó tem um sonho de 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas. Tem essas 7 espigas secas mesmo, identificando, quer dizer, o Faraó não consegue identificar, nem discernir o sonho, nem encontrava nenhum mestre, nenhum mago, nenhum que pudesse discernir o seu sonho. Mas o copeiro não lembrou daquilo que falou lá com José, lá no cárcere. E o que acontece? Ele vai e fala, e chega então José, o sonho é discernido, e o que acontece? É uma grande prosperidade lá no Egito. Mas antes mesmo que houvesse a prosperidade, o que acontece? O faraó creu naquilo que o Senhor estava fazendo através da vida de José. E José, irmãos, ele sai da condição de vendido de seus irmãos, de escravo de Potifar, de encarcerado junto com o copeiro e o padeiro morto, e agora se torna o segundo nome lá no Egito. Irmãos, é assim que o Senhor faz conosco. Nós saímos do cárcere porque nós estávamos presos no pecado. Nós saímos, irmãos, de uma situação em que houve
prosperidade na vida de José foi tamanha que ele se casa com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Irmãos, eu estou falando de alguém que, se eu fosse comparar a uma pessoa nos nossos dias, é como se o Papa, pastor João, tivesse uma filha. E se esse Papa tivesse uma filha, alguém que ficasse extremamente conhecido, famoso, importante, o Papa vai dar aquela filha de casar. Por quê? Porque Potífera é o homem, simplesmente o homem mais importante na religião egípcia. E esse sacerdote, ele agora muda, né, o nome de José é mudado para Zafenate Paneia, e ele se casa com Asenate, sua filha de Potífera, e ele então tem esses dois filhos. Por favor, meu filho, Gênesis capítulo 41, versículo 45. Gênesis 41, 45. E Faraó chamou a José de Zafenate Paneia e deu-lhe por mulher Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. Então, irmãos, olha que bênção, olha que maravilha que está acontecendo na vida de José. Então, irmãos, nós vamos ver agora no versículo 51 que dessa relação de José com Asenate, então nasce o seu primeiro filho. O primeiro filho é Manassés. Por quê? Lembram-se do direito consuetudinário? Os costumes era botar o nome de acordo com um evento que tivesse a ver com o momento do nascimento da criança. E aqui o Senhor fez esquecer, o Senhor fez José esquecer tudo aquilo que ele havia passado na casa de seus pais. Então botou Manassés e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Esqueceu do que os irmãos fizeram. Esqueceu, irmãos, dos momentos de aflição que ele viveu lá. Por quê? Porque o Senhor fez ele prosperar grandemente pela estranha. Então, irmãos, primeiro filho de José com Asenate, lá no Egito, Manassés. Versículo 52. Nasce então o nosso ilustre ausente lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 a 8, que no caso agora Efraim. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Lembra-se, irmão? Direito consuetudinário, costume de botar o nome de acordo com o acontecimento, e aí o nome de Efraim querendo dizer crescimento, frutificação, prosperidade. No hebraico, a palavra Efraim, ela é a conjunção de Efra e terminação Iem. Quando nós estudamos o hebraico, nós identificamos que toda a palavra em hebraico terminada em Iem se trata de, alguém lembra? De um plural majestático. Então existem palavras no hebraico que são interessantíssimas. Alguém lembra aqui de uma palavra em hebraico terminada com Iem? Ou melhor, uma palavra bíblica terminada com Iem? Lembra, doutora? Alguém lembra? Alguém lembra de uma palavra terminada em Iem, além de Efraim? Caim, né? Todo mundo fala Caim. Mas, como é que é, irmã? Já disse? Elohim, mas é patriota, não é? Mas olha só. Então, ó, os patriotas estão sabendo muito. Olha só. Elohim. Vamos falar depois de uma outra palavra, patriota. Qual é? Nós temos Yerushalayim. Irmãos, é uma coisa maravilhosa saber quem fala fluentemente a língua não consegue entender determinados termos no hebraico. Mas os irmãos vão ver que um povo que tem a revelação do Senhor consegue. A palavra Yerushalayim identifica duas Jerusalém. Mas para o judeu que fala fluentemente o hebraico, ele não consegue entender, pastor Joel, sabe por quê? Porque para ele só tem uma Jerusalém, mas tem um povo que sabe que tem uma Jerusalém aqui e uma que está nos aguardando no céu. Tem duas. O povo tem a revelação do Senhor para entender
4, eu vou ler aqui para ganhar tempo. Ouvi, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. 3 vezes o nome de Deus é mencionado no único versículo. A famosa oração do Shema. Ouvi, não é que eu não ouvi o nome, está mandando ouvir. Ouvi, ó Israel, o Senhor, traduzindo a primeira vez o nome de Deus, está substituindo a palavra YHWH, no hebraico, Yod, Re, Vav, Re. Irmãos, um nome impronunciável que a partir dos sinais mastoréticos, que equivalem a vogais, passa a gerar uma flexão vocabular que se lê Yahvé, e não para a nossa língua, Jeová. Então, irmãos, YHWH é o primeiro nome de Deus aí na oração do Shema. O Senhor é YHWH. Deus, Elohim. Elohim. Atrás da palavra Deus aí está a tradução da palavra Elohim. Mas aí, pastor Joel, vai ter que entregar para o pastor Timóteo mesmo, sabe por quê? Porque ele já não me aguenta mais e não vai aguentar mesmo, mas não sabe por quê? Porque como é que pode ser, irmã Janice, um Deus único, é o único Senhor, mas uma palavra com terminação, com plural majestade, pastor Joel? Sabe por quê, irmão? O judeu não consegue entender, mas tem um povo que está convivendo hoje, um Deus único, mas um Deus trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós não falamos hebraico, mas o Senhor tem nos revelado. Deus, aleluia. Porque nós conhecemos um Deus trino, o Pai que enviou o seu Filho. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. E quando esse Verbo falou que iria voltar para o Pai, né? João capítulo 14, versículo 16 e 17, ele está falando para os discípulos: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. E esse outro Consolador os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, lá em João capítulo 16, versículo 8. Em João capítulo 14, versículo 26, o próprio Senhor Jesus fala que este outro Consolador vos ensinará e vos fará lembrar de todas as palavras que tem. Porque é o Senhor que está ensinando, mas só o Senhor que vai fazer com que você lembre. Irmãos, existe algo especial que o Senhor tem mudado nessa noite. O assunto hoje é para crente, viu? Não é para religioso, não. O assunto não é para denominacional, não é para teólogo, não é para curioso. É para servo, porque servo é quem ouve e obedece. Vós sereis meus amigos se fizerdes aquilo que vos mando. O Senhor Jesus falou isso, João capítulo 15, versículo 14. Quem é que está ouvindo o Senhor nesses dias? Levanta a mão. Melhor que isso, quem é que está conseguindo obedecer? Porque ouvir uma coisa, agora dar ouvido é outra coisa. Também por favor, meu irmão, Jeremias capítulo 7, versículo 24. Os irmãos vão observar: uma coisa é ouvir e outra coisa é dar ouvido. Oh, Deus. Tem muita gente, pastor Joel, que não consegue ouvir. São 3 categorias distintas. Tem gente que não consegue ouvir. Tem outros que ouvem, mas não conseguem dar ouvidos. E tem outros que ouvem e dão ouvidos, mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Sabe o que é esse? É o povo que pereceu por falta de conhecimento. É o povo que, na voz do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 3, está escrito lá pelo profeta: o boi conhece o seu possuidor, e a jumenta a sua manjedoura, mas Israel não entende. Porque as coisas espirituais que se discernem espiritualmente não pode morrer hoje, não.
extremamente frutífero. É um erro. No hebraico seria melhor, mais epistemologicamente, não é isso, doutora? Mais epistemologicamente falando, seria mais do que frutífero. Guarda isso. Irmãos, Efraim era povo. Efraim era povo. Nasceu no Egito. Era primogênito, pastor José? Não. O mais velho era Manassés. Irmãos, era frutífero? Não, ele não tinha recebido nada. Irmãos, era primogênito? Não. O mais velho era Manassés. Irmãos, eu quero perguntar uma coisa aqui nessa noite. Tem alguém aqui que descobriu que também não era filho e passou a ser filho? Eu vou levantar a mão porque aconteceu isso comigo. Eu não era filho, não. Levanta a mão quem descobriu hoje que não era filho. Porque o Espírito Santo está ensinando, fazendo lembrar. Não era filho, mas passou a ser filho. Alguém lembra disso? Eu vou levantar a mão, sou o primeiro. Mas levanta a mão aqui quem não era. Tem uma igreja cheirinha deles aqui. Não era filho, mas passou a ser filho. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Tem filho agora jogar na casa? Tem filho? Tem filho? Tem alguém que não era povo, irmãos, mas passou a ser povo? Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7, profeticamente uma promessa que tem se cumprido nesses dias. Uma promessa que tem se cumprido nesses dias. E a todo filho de estrangeiro que se aproximar para guardar os meus mandamentos, os meus estatutos e os meus sábados, sendo desta forma servos meus, a estes também os festejarei na minha presença, e aceitarei as suas ofertas e os seus holocaustos, e a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isso aconteceu comigo, irmãos. Eu era estrangeiro, mas passei a ser povo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo. Quem glorifica porque passou a ser povo? Irmãos, nós não éramos filhos, e um dia, quando passamos a ser filhos, nós passamos a ser filhos de adoção. Vamos ver isso já já. Mas voltando a Gênesis capítulo 48, versículo 5, lá está escrito que Jacó, melhor dizendo, Israel, está à morte. Pode botar o versículo 1 primeiro, meu irmão. Gênesis capítulo 48, versículo 1. E lá um outro instituto jurídico, viu, doutora? É isso? Um costume, um testamento. Seu pai Jacó, Israel, então ele vai distribuir suas posses a seus filhos. E quando ele vai distribuir essas posses aos seus filhos, o que acontece? Ele já descobriu que José está vivo, ele recebeu uma bênção, porque o filho da velhice, o mais amado, ele descobre que não estava morto, porém prosperou no Egito, e agora o que acontece? Este filho amado vem até sua terra com os seus 2 filhos, e aí o que acontece? O que ele não pôde fazer pelo seu filho, ele quer fazer pelos netos. E o que acontece? Qual a forma? Adotar, passar a ser filho. Por favor, Gênesis capítulo 48, versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E ele foi, e alguém participou a Jacó e disse: eis que José, teu filho, vem aí, vem a ti. Esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José:
o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou, e me disse: eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Finalmente, versículo 5: e agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram lá na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés são meus, como Rúben e Simeão. Quem era Rúben e Simeão, irmãos? Gênesis capítulo 29, versículos 32 e 33. Primeiro e segundo filho de Jacó. E agora o que Jacó está dizendo? Esses teus 2 filhos são meus. Irmãos, minha esposa foi conselheira tutelar, eu fiz faculdade de Direito, eu descobri que para adotar, né, doutora? Para adotar uma criança é fácil. Como é que faz? Precisa de juiz? Precisa, né? Precisa de conselheiro tutelar? Precisa. Precisa de assistente social? Precisa. Precisa de tempo? Precisa. Precisa, irmãos, de muito mais coisas do que eu estou mencionando. Mas aqui, sabe o que ele precisava para se tornar filho? O poder da palavra. Aleluia! Basta isso. Para que nós nos tornemos filhos, basta que nós gozemos os efeitos da poderosa palavra de Deus. Basta isso, não precisa mais nada. Não precisa mais nada. Então eles se tornam filhos. Filhos de adoção. Irmãos, eu quero perguntar se aqui tem alguém que percebeu como eu que é filho. Passou a ser Glória a Deus! Mas é filho de adoção. Glória a Deus! Tem alguém que percebeu, irmão? Nós somos filhos. Filhos de adoção por quê? Porque na verdade a filiação estava destinada ao povo de Israel. Está lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7, perdão. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Um povo especial, uma nação sacerdotal. A bênção era só para Israel. Nós não estávamos nessa. Mas o Senhor agora, em função do desprezo, em função do desdém, uma porta se abre para nós. A salvação vem dos judeus. João capítulo 4, versículo 28. Irmãos, nós estamos usufruindo de algo que um dia foi objeto de desprezo, de quem não podia desprezar. Efraim e Dan são exemplos de pessoas que não poderiam desprezar e receberam. Irmãos, nós estamos vendo Efraim. Não era filho, passou a ser filho, não era povo, passou a ser povo, não era primogênito, passou a ser primogênito. Vamos ver já em Gênesis capítulo 48, versículos 13 a 14, depois 17 a 22. Mas nós vamos observar, irmãos, que nós temos algo que não tínhamos. Agora, irmãos, quem percebeu aqui que um dia não foi frutífero, mas hoje é? Quem é? O Senhor Jesus explicou isso muito bem, pastor. João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pertences ao Pai, Ele vos conceda. Não Aleluia. É um fruto qualquer, irmão. É um fruto que permanece. Tem alguém aqui, irmão? Levanta a mão, é mais do que frutífero. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Não éramos filhos, passamos a ser filhos. Não éramos povo, passamos a ser povo. Não éramos frutíferos, passamos a ser frutíferos. Mas também não éramos primogênitos. Mas aí como é que pode ser primogênito? Se Romanos capítulo 8, versículo 29, diz lá: porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que este seja o primogênito dentre muitos irmãos. Como é que eu posso, pastor Joel, ter aqui uma igreja cheia de primogênitos? Como? Sabe como? É quando você deixar de ser você. Porque o filho que é primogênito faz, na visão do apóstolo Paulo, analogamente, extensivamente, que se nós
pudermos dizer como Paulo: não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós somos primogênitos. Nós temos bênção de primogenitura. Nós vamos ler Gênesis 48, versículos 13 e 14. E tornou José a mãos a Efraim a sua mão direita, à esquerda de Israel, e a Manassés a sua mão esquerda, à direita de Israel, e fez chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão à direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositalmente, não obstante Manassés ser o primogênito. Por favor, meu querido, versículos 19 até o 22, perdão, 17 até o 22. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos, e tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim à cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés, e pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço de terra a mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Irmãos, não era filho, passou a ser filho, mas também não era primogênito, passou a ser primogênito. Aleluia! Bênção de primogenitura. Irmãos, tem uma igreja aqui cheia de primogênitos? Hebreus capítulo 12, versículo 23. Aqui tem uma igreja cheia de primogênitos. Mas peraí, na nossa matemática, primogênito é só o primeiro. Irmãos, é porque nós os últimos serão os primeiros. Amém. Está se cumprindo na nossa vida. Em Jesus, nós somos primícia. Em Jesus, nós somos prioridade, porque o nosso Deus é um Deus de prioridade. A universal Assembleia, Igreja dos Primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos justos da perfeição. Uma igreja cheia, pastor. Cheia. Irmãos, filhos de adoção. Efraim e Manassés adotados por Jacó. Efésios capítulo 1, versículo 5, meu irmão. Nós também somos filhos de adoção. Efésios capítulo 1, versículo 5. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Não éramos filhos, mas quando nos tornamos filhos de adoção. Irmãos, aquilo que aconteceu com Efraim se confunde conosco. Nós não temos tempo de falar sobre Dan, mas Dan, ele também pisou na bola. A escola do mundo inteiro ele pisou na bola. Então, irmãos, não temos tempo para falar de Dan, mas nós temos tempo para dizermos que Efraim teve toda a condição do Senhor para servir a ele. Todos esses atributos que não eram naturais de Efraim, ele passou a ter. Mas ainda assim, ele não se encontra lá no momento de aprovação em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8. Irmãos, o pastor Joel leu ali, né? Êxodo capítulo 33, que 6 povos estão sendo mencionados ali. 6 povos deveriam ser mortos. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 a 18, está lá parafraseando 6 povos dos quais tinha que matar tudo: heteus, heveus, perizeus, jebuseus, cananeus e amorreus. Mata tudo, sabe para quê? Para não ter os seus costumes. Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 a 18. Mas nós vamos observar que Efraim
Josué capítulo 15, perdão, antes disso, Oséias capítulo 6, versículo 4, meu irmão. Tem uma perguntinha lá, que é perguntinha que se aplica para nós. Nós só não estamos comparando Efraim, está, né? Não é isso, irmão? Em dado momento, nós temos que ter a comparação de Efraim, porque nós não éramos um monte de coisas que nós somos, assim como Efraim. A Efraim não era um monte de coisas que passou a ser. Então nós vamos observar, irmãos, o porquê Efraim teve reprovação. Olha só, que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Irmãos, eu ainda me lembro do meu pai me batendo. Alguém teve um pai batendo aí? Oh, glória. Teve? Foi mesmo? Foi mesmo? Então eu me lembro quando meu pai virou, a última vez que ele me deu uma coça grande, ele virou a cama que eu estava escondido. Ele estava com a correia daquela que dói muito. E antes dele me dar a coça que eu mereci, ele falou assim: o que eu vou fazer contigo, cara? Eu me lembro direitinho, pastor Joel. Tem um Deus que tem falado assim nessa noite. Um Deus que corrige todo filho e opinião. Hebreus capítulo 12, versículo 6 a 8, está escrito lá assim: porque Deus repreende todo filho a quem ama, açoita todo que recebe por filho. Se pois vós estáis em correção, da de todos temos sido feitos participantes, já não sois filhos, e sim bastardos, porque é para a disciplina que perseverais. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, nos fala: eu sou Deus zeloso, e açoito e repreendo a todos quanto amam. Quem é amado do Senhor é querido. Deus, aleluia. O que eu vou fazer contigo? Pastor Joel, o que eu vou fazer contigo? Irmão Flávio, o que eu vou fazer contigo? Irmã Janice, o que eu vou fazer contigo? Mas quando fizer, eu te amo. Aleluia. O Senhor repreende todo filho. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite o objetivo é esse: o Deus que, na figura do Consolador, convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que quer estabelecer uma nova conexão, um novo e vivo caminho. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. O Senhor Jesus é o único acesso. Glória. Somente aquele que ouvir as palavras. Irmãos, Efraim foi reprovado por quê? Josué capítulo 15, versículo 63. Nós vemos aí: o que eu vou fazer contigo, Judá? Mas Judá, irmãos, está lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 4 a 8. Mas em Josué 15, 63, olha que interessante: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então observe, irmãos, Judá não pôde. Agora vamos ver a situação dos efraimitas. Josué capítulo 16, versículo 10. Josué 16, versículo 10. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tem que pagar, não. A condição é a seguinte: eu não vou te matar, não. Deus mandou te matar, mas eu não vou te matar, não. Você fica aí, o tempo que você quiser, mas me dá um dinheirinho. Irmãos, trocou a bênção por um prato de lentilha. Por quê? Porque o Senhor mandou matar os cananeus, os heveus, os heteus, os perizeus, os jebuseus, os amorreus, matar tudo. A ordem é matar tudo. Judá não pôde, mas os efraimitas não expulsaram. Causas de reprovação. Tem mais, mas não tem tempo para explicar. Tem mais causas. Eu já estou acabando, professor, já estou embora. Amém? Irmãos, nós vamos observar que toda a condição foi dada a Efraim, mas Efraim não se valeu da condição. Não era filho, passou a ser filho, e quando se tornou filho, filho de adoção, porque a filiação verdadeira era para Israel. Êxodo capítulo 19, versículo 6, Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Uma nação sacerdotal, um povo exclusivo, um povo especial. Mas, irmãos, agora nós passamos a ser povo. Não éramos povo, passamos a ser povo, cumprimento da profecia de Isaías
Deus, Agora, aleluia. irmãos, diante de toda essa condição, nós temos que observar o seguinte: Efraim já se foi, ele já foi reprovado. Mas e nós? Nesses dias, qual é a nossa condição? A Bíblia nos mostra que nós temos que ser provados para sermos aprovados diante do Senhor, não é isso? Então, irmãos, nós corremos o risco hoje de sermos reprovados. Eu estou ouvindo aí fora, estou torcendo que seja verdade, viu? Estão dizendo lá fora que é um vírus que matou quase 700 mil pessoas. E eu não estou dizendo que ele não existe, viu, irmão? Senão, estou de modo que joga a coisa não, ok? Mas eu quero dizer para os irmãos, eu estou torcendo para que o que estão falando lá fora seja verdade. E que se for o que eu estou pensando, esses quase 5 anos que eu estou buscando ininterruptamente pelas madrugadas, entre 5 e 7 horas da manhã, não pagam o problema que nós vamos arrumar. A Bíblia nos mostra que toda essa dotação que Efraim recebeu, e nós também, um dia vai ser objeto de prestação de contas, né, doutora? Porque Lucas capítulo 12, versículo 48, parte final, diz que a quem muito é dado, muito se lhe pedirá. A quem muito se lhe confiou, muito mais ainda se lhe exigirá. E eu vou combinar, fazer um coquetel no holocausto, viu, patriotas? Porque lá em Efésios capítulo 3, versículos 20 e 21, está escrito lá que há um Deus que tem nos concedido muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Nessa noite, quem está descobrindo que tinha mais coisa do que esperava aqui? Aleluia. Quem recebeu mais do que a expectativa? Eu expectava de mais coisa. Mas você precisa crer. Esse mesmo Senhor Jesus, que nos garantiu essas coisas, que é o próprio Deus encarnado, que agora está presente em nosso meio, lá em Mateus capítulo 10, versículo 1, ele deu aos seus discípulos uma condição diferenciada, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos imundos e para curarem todas as enfermidades e todos os males. Tem discípulo na casa? Eu vi aqui que tinha gente que não era filho, passou a ser filho, passou a ser filho de adoção, que não era povo, passou a ser povo, que não era frutífero, passou a ser frutífero, não era primogênito, está saindo daqui com a bênção da primogenitura. Mão dobrada do Espírito. Mas, irmãos, tem um povo aqui que tem um pouco mais do que Efraim, porque nós recebemos da parte do Senhor poder para curar. Pastor Joel, tem muita gente que está com um negócio que eu chamo de medinho. Se o negócio existe, eu estou torcendo que existe, porque a versão Covid ela é muito mais romântica do que a minha, viu? Eu estou orando, eu estou pedindo ao Senhor que o Covid exista mesmo. Estou orando, não estou dizendo que não existe, mas eu estou orando para que o Senhor me convença que isso é real. Entendeu? Porque, irmãos, tem gente que está exagerando. Se eu ainda estou pedindo para crer, tem gente que está crendo demais nisso, ou melhor, mais nisso do que o Deus que garantiu a cura antes da doença. Porque antes que viesse a doença, se ele existe, a cura chegou primeiro. Quase 2000 anos atrás, o Senhor deu poder para os seus discípulos. Tem discípulo hoje aqui na casa. Levanta a mão aqui. Eu sou prova de que uma igreja recebeu poder, porque o Senhor me curou do câncer, porque uma igreja orou, o Senhor me curou da coluna, porque eu estava ali nas madrugadas, o Senhor falou para a profecia. Aleluia. E eu também fui curado da coluna. Recentemente eu não queria ir a São Paulo cumprir lá uma missão lá com o nosso querido pastor Anderson Rufino. Eu estive lá, eu fui lá com bota, irmão, e eu voltei sem bota. Sabe por quê? Porque uma igreja recebeu o poder para curar. Aleluia. Tem discípulo aqui nessa casa, chamando os seus discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos imundos e para curarem todas as enfermidades, todos os males. Versículo 8. Ele deu poder no versículo 1.
enfermos, alimpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai demônios. Sabe por quê, irmãos? Porque de graça recebeste, de graça dai. Quem foi que recebeu o poder aqui? Deus, aleluia. Quem recebeu as bênçãos que Efraim recebeu, mas não quer ser reprovado como Efraim. Se você não quer ser reprovado, há um Deus que segue falando, mas muitos ouvem, mas não dão ouvidos. Deu poder no versículo 8. Perdão, deu no versículo 1. Experimentou o poder. No versículo 28 ele dá uma ordem, pastor Júlio. Porque ele deu poder, porque ele experimentou o poder. No versículo 28 ele dá uma ordem que muitos não estão percebendo. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temais aquele que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Só tem um que pode. Nessa casa só tem um que pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. É o mesmo que mandou você não ter medinho. Mandou você passar dedão. Sabe por quê? Porque se o vírus existir, precisa de microscópio para enxergar. Eu estou torcendo que existe. Mas o Deus que falou a verdade, isso é incontestável. Ele deu poder para curar. E olha só, a quem muito é dado, muito se lhe pedirá. De graça recebeste, de graça dá. Quem está com medo vai prevaricar. Jeremias capítulo 48, versículo 10 nos fala: maldito aquele que fizer a obra de Deus fraudulentamente. Vírgula. Maldito aquele que retém a espada do sangue. É tempo de usar a espada. É o tempo de usar o poder da palavra. É tempo, irmãos, de repassar tudo que você recebeu. Mas tem muitos que acham que isso é coisa do passado, pastor. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18, está escrito lá: e estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome, usarão demônios, falarão novas línguas, pisarão a cabeça da serpente. E se beberem, se tomarem, não, tá? Se beberem alguma bebida mortífera, não lhes fará mal algum. Impuserão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Glória! O pastor Joel queria pedir desculpas ao companheiro que eu avancei no horário. Não me entrega para o pastor Timóteo, que não me aguenta mais. Mas eu queria pedir uma coisa ainda para o companheiro antes de eu passar o microfone. Eu quero agradecer aos irmãos pela paciência comigo. Mas eu vou descer de novo. Eu tenho feito muito isso. Sabe por quê? Porque eu creio que uma igreja que tem poder para curar vai orar por mim também. Eu quero convidar de novo quem entendeu que tem uma igreja que tem poder, para que os homens de Deus aqui repassem o que receberam do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 18 diz assim: então verás novamente a diferença entre aquele que serve e daquele que não serve. Irmão, se você serve crendo, você vai conceder Deus. Você nessa noite vai receber.